Parto ter sido prematuro, quer dizer, a infecção induziu um parto prematuro, e depois a nenê não teve jeito, não. Para te ver só que na mesa nós temos 2 exemplos de infecções, né? Rubéola e listéria, para te ver que a gente não está falando de coisas que só acontecem no Japão ou na China. Não, eu tive rubéola Está do nosso lado. Teoricamente, vamos dizer assim, classe média, né, que com estudo, com toda a condição de poder ter uma gestação normal, ter um cuidado. E sabe que o meu caso da rubéola também é um alerta, né? Porque uma mãe levou um menininho com rubéola para me atender. Eu estava grávida, ela sabia que eu estava grávida. De 2 meses, era uma conhecida, eu morava no mesmo prédio. Ela levou o menininho para me atender com rubéola. Claro que enquanto eu atendi o menininho, eu estava de máscara, mas depois ele veio, me abraçou, ficou no meu colo e tal. Aí, mais tarde, ela falou assim, pô, não me dei conta que não podia ter entrado em contato. Então, na verdade, isso é até um alerta, assim, né? Se a gente tem uma criança com rubéola, se a gente está com rubéola, não deixar entrar em contato, né? Deixar em casa, né? E dica para todas as mães que pretendem engravidar, sempre tem campanhas de vacinação que o governo faz periodicamente, cada 2, 3 anos, para vacinação de rubéola. Então, aquela paciente em idade fértil... Se vai casar, já se vacina para rubéola. Né? Vai casar, já se vacina para rubéola. Acho que sim. Eu vou interromper vocês um pouquinho, a gente já volta. Vamos terminar o assunto que está muito interessante no próximo quadro. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. O mais divertido, como sempre, é o intervalo, né? Com certeza. Eu me lembro tu falando do Guilherme subindo nas coisas, né? E sabe por que a gente fazia? Porque eu fazia junto com ele. É que não podia pisar no chão, então a gente ia cadeira. E nós como é que a gente consegue? Quem consegue chegar até o quarto sem pisar no chão? Cara, o Guilherme é um macaco. Daí a gente ia fazendo a trilha assim. O Guilherme é um macaco. Assim, ó, e toda vez que eu me lembro de gente fazendo isso. Pode dizer assim, o Guilherme, às vezes estava na Santa Casa operando, estava fazendo residência. O Guilherme, eu digo, tá, o que foi? Uma vez é a prancha que bateu, que atravessou a prancha de um lado para o outro. Mas infelizmente os dois estão de dentes maravilhosos. É tão comum perder. Menino sempre perde os dentes. Mas o que eu sempre desejo para os meus filhos, assim, ó, com o desejo de avô positivo, é que eles tenham filhos que nem eu tive, entendeu? Então... Animados. Bem animados. Bom, nós estamos entrando no bloco e tem algumas coisas que a gente gostaria de perguntar a respeito de gestação, né? Por exemplo, exercício, Edson. Exercício sempre é bom, né? Exercício na gravidez te limita muito pouco. Claro, vou citar um exemplo real que eu tive ano passado. A paciente chegou e ela era recordista de salto triplo. Ela tinha o 3º ou 4º tempo do Brasil. Tu não mandou ele continuar saltando? E aí ela disse assim, doutor, eu vou continuar treinando, né?
E eu digo, mas me dá o telefone do teu técnico agora que eu vou te suspender. Então, tu tem que ter um certo bom senso já para fazer as coisas. Exercício aeróbico é muito bom, tu pode nadar, tu pode andar de bicicleta, tu pode caminhar, tu pode correr. Correr tem uma certa restriçãozinha, claro que quem nunca correu, às vezes não tem os seus ligamentos pélvicos prontos para receber certo impacto, então a gente não estimula iniciar uma corrida. Quem é grávida nunca vai virar maratonista logo que engravidou, né? Então se controla muito isso, mas caminhada é bom. Mas quem já corria pode continuar Quem já corria correndo? pode continuar correndo. A gente sempre tem uma prática de orientar sempre uma redução em mais ou menos de 20% da sua carga. Se tu carregava 10 quilos na tua musculação, na tua atividade física, tu passa a fazer o exercício com 8 quilos, por exemplo. Se tu caminhava durante 40 minutos, reduz um pouquinho a tua caminhada, começa a caminhar 30 minutos. Sempre controla um pouco a tua frequência cardíaca, evita que a frequência cardíaca se eleve muito. Fique mais ou menos entre 120 e 140, porque a frequência cardíaca da grávida ela já é aumentada também. O basal de uma pessoa normal em torno de 80, 70 batimentos por minuto, a grávida já fica ao redor de 100. Então, se tem esses cuidados. Exercícios de alongamento, às vezes, pela gravidez, porque a gravidez gera um certo desbalanço, um desbalanço do teu eixo, um desbalanço do teu equilíbrio, e às vezes a articulação sofre também. Então, certos exercícios de alongamento, às vezes a gente até evita fazer, porque aquela articulação já está um pouco sobrecarregada, e se tu fizer alguma coisa, sempre sob supervisão, sempre é o melhor, se tu vai fazer um alongamento, um yoga, um pilates, ter alguém que te oriente, ter alguém que te controle. Mas, em geral, essas práticas de exercício não devem ser abolidas ou evitadas durante a gravidez. Claro que se tu está sangrando, primeiro trimestre, tu está com sangramento vaginal, se tu continuar fazendo esforço físico, eventualmente isso aí pode virar um abortamento. Então, sempre tem alguns sinais de alerta. Está no meio do teu exercício, está com muita dor abdominal, está sentindo contração, está tendo sangramento, suspende a tua atividade. Agora, a gestação está transcorrendo bem, não tem problema nenhum e as atividades, os esportes físicos devem ser estimulados. Grávida gosta muito de hidroginástica, né? Tu vai nas academias, tu vai nas localizações... Tem aula só de grávida, né? Tem aula só de grávida, adora muito fazer. Não tem problema, sempre a gente tem... É mais leve, né, o impacto. É mais leve, mas aí já entra uma coisa, tu está saindo da hidroginástica, tu está saindo descalça. Então, sempre com o pé molhado, sempre prevenção de acidentes a gente tem que fazer também. Porque se tu escorregar, se tu cair, tu pode eventualmente bater a tua barriga. Isso aí, os traumas... O que seria para ti o exercício ideal com uma gestante? Caminhada? Caminhada é ideal, mas depende muito da esfera, Ana. A gente, por exemplo, se tu está atendendo uma paciente diabética, e a diabetes por si só já vai fazer ela ter um ganho ponderal um pouquinho maior, isso pode estimular até mesmo um crescimento fetal. Tu vai gostar muito que essa paciente faça um certo exercício aeróbico. O que depois, talvez no terceiro trimestre, onde ela já está com a barriga maior, onde ela já tem o peso do útero, a capacidade respiratória um pouco diminuída, às vezes esse exercício físico, essa atividade vai ser mais difícil dela fazer, e às vezes é bom nesse período começar a fazer um pilates, começar a fazer talvez algum exercício de reforço de musculatura pélvica, já também se preparando eventualmente para os acontecimentos relacionados ao parto, porque a musculatura bem integrada, a musculatura perineal, a musculatura vaginal principalmente, é um dos pontos responsáveis por permitir uma rotação da cabecinha fetal na hora do momento de nascer. Então eu acho que as coisas são bem individualizadas para o período que a grávida se encontra, não existe uma receita de bolo, como quase tudo em medicina, né? Mas eu acho que não, as coisas são individualizadas para aquele período e para aquela limitação. Hoje em dia, inclusive, existem testes funcionais que se faz antes da grávida ter o abdômen muito protuso. Isso geralmente se dá antes das 13 semanas. E nesses exercícios funcionais, os educadores físicos que fazem, eles são capazes de te dizer assim, eles fazem 7 avaliações, 7 testes em geral. E te dizem assim, ó, tu estás com a tua musculatura do bíceps prejudicada, ou tu estás com teu quadril fraco, a gravidez vai prejudicar muito mais isso aqui, então diz para o teu personal, diz para o teu educador físico que trabalhe tais grupos musculares que serão mais prejudicados com o avançar da gravidez. Quem que pode administrar isso? Quem faz esses testes? Os próprios educadores físicos. Claro que essa modalidade específica que eu estou falando, que a sigla se chama FMS,
É uma modalidade nova, então são poucos educadores que treinam essa parte de fazer a avaliação pré-exercício físico. Mas isso é uma coisa bastante interessante. Muito de se legal. fazer. Isso entra e na- não só na gravidez, isso isso entra nós trazendo no Isso, programa, porque isso é muito entra legal. isso não é só para grávida, isso entra a onda do momento. Quem frequenta a academia é a musculação funcional, né? Então, isso nada mais é que é uma adaptação para gestante, mas esses testes, na verdade, esses sete testes que fazem essa avaliação, eles fazem atletas para corrigirem o seu movimento para eles aumentar o desempenho deles. No nosso caso, na gestante, a gente não quer melhorar o desempenho dela. A gente quer perceber que por ela ter uma passada aberta, ela vai exigir mais de adutor, de repente. Então é importante já no início da gestação a gente fortalecer aquela musculatura para que quando ela tiver 30 semanas, 34 semanas, quando ela for entrar no carro e puxar a perna para dentro, ela não sinta dor. estiramento. Ou ela tem uma lordose acentuada, que ela reforce o alongamento de posterior da coxa para não ter um estiramento mais adiante. Olha, eu aconselho que até as avós façam isso, sabia? Não, Porque todo toda mundo. avó que eu Todos. conheço tem tendinite no braço e eu tô tendo essa experiência. Me dói tanto meu braço esquerdo de segurar muito o bebê. Eu descobri que a gente não tem a musculatura que as mães têm. A gente vai ficando, a idade pega. Nossa, como dói o braço depois que a gente é avó. Eu devia ter procurado esse Peterson, eu vou ter que me preparar agora para os próximos netos. Quais são alguns mitos da gestação? Isso aí tem de monte. Acho Bom, que um deles até eu podia começar falando, Pode. que é grávida não deve ir ao dentista. É o contrário, a gestante tem que ir ao dentista. Eu até estou com 2 obstetras aqui que podem me dizer isso. Porque assim, ó, a infecção por gengivite e dente infeccionado aumenta a chance de parto prematuro e criança com pouco peso, né? Criança pequena, exatamente. E não só isso, e a grávida, ela até, o sistema imunológico da grávida, ele é bastante restrito, ele está diminuído, ela está numa certa imunossupressão para poder aceitar o nenê. Então aumenta muito o problema de gengivite, demais. A boca é uma porta de entrada para infecções do nosso corpo, assim como todo mundo sabe que as doenças cardíacas vêm da boca. E quando a gente tem um feto dentro da barriga, esse germe que cai na nossa circulação e que eventualmente cai no coração, ele passa na placenta e causa infecção. Então, eu diria ao contrário, até engravidou tem que ir no dentista fazer uma revisão para ver se existe alguma coisa. E se não tem, prevenir. Tem que fazer o acompanhamento de tempo Regular. em tempo, de 3 em 3 meses, claro, para ter com saúde. Que mais? Claro. Que outros mitos a gente... Acho que o mito principal que acompanha Cabelo. todo mundo é pintar o cabelo. Isso aí toda grávida já perguntou para o seu obstetra. E Minhas pode pintar o luzes eu cabelo? posso fazer? Pode pintar o cabelo sim. Claro que tem... Depende também, né? Não Eu vai vou- botar formol na cabeça e ficar... Exatamente. Então, existem até tinturas e química que eles vendem em certos salões que são adequadas à gravidez. Existem aquelas toucas que se coloca que puxa o fio para fora. Gente, olha, eu não sei se vocês homens já experimentaram aquilo, mas é a coisa mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Eu fiz uma vez só com aquelas toucas. Aquilo protege muito, porque protege o couro cabeludo, e no couro cabeludo é onde se tem a principal Então o melhor é fazer absorção do com a produto. touca para quem está grávida? Não é que Eu melhor deixava seja meu cabelo sem fazer. pintar. A gente tem estudos que eventualmente as coisas podem ser tóxicas em animais, mas em humanos nunca se provou malformação relacionada principalmente com tintura de cabelo. Claro que a gente sempre costuma dizer assim, ó, tu está no teu primeiro trimestre, é onde o fetinho ele está se desenvolvendo, né? Ele está criando o bracinho, ele está criando a perninha, ele está criando o sistema nervoso, ele está formando o coração, ele está formando todos os órgãos. Então, tudo que a gente consegue evitar de exposição nesse período, a gente evita. Mas tem coisas, daqui a pouco tu pintar o teu cabelo nesse período vai ser muito importante para ti, porque tu quer estar bonito em casa, tu quer receber bem os teus convidados, tu quer anunciar a tua gravidez para todo mundo de uma forma bonita, de uma forma elegante, então tu pode pintar. Eu acho que risco a gente ele não existe, mas na verdade existe um bom senso de no primeiro trimestre, infelizmente, isso é uma coisa bem importante as grávidas ou as possíveis grávidas saberem, que é onde a maioria das perdas gestacionais acontece. A gente tem na nossa espécie em torno de 15 a 20% de perda no primeiro trimestre, independente de se a gente ficar estaqueado numa cama só bebendo água, 20% a gente vai perder. Então se a gente pensar que pode engravidar 4, 5 vezes, a chance de tu ter um aborto é muito grande. Então, tudo que tu vai fazer e tu tenha medo, não faz. Porque tu vai te culpar, porque por mais que eu esteja colocando que é uma coisa comum, acontece na nossa espécie, é esperado, 20% vai perder. Sempre quando tem uma perda, quando tu perde, tu pensa, o que eu fiz ontem? O que eu fiz ontem? Discuti com meu marido. Por que eu perdi? Porque eu discuti com meu marido. O que eu fiz ontem? Pintei o cabelo. Foi por causa do cabelo.
Então, tudo que a grávida tem medo de fazer, não faz no primeiro trimestre. Tem medo de fazer exercício, não faz. É um jeito de ela se proteger, mas não que isso seja um risco para ela. Então, a minha gestante, posso pintar o cabelo? Tu quer pintar muito cabelo? Não, então não pinta. É isso aí, exatamente isso aí. Agora, se ela chegou e disse, eu pintei ontem meu cabelo e descobri que eu tô grávida. Fica tranquilo, não vai ter tem problema nenhum. Ana, uma coisa que é muito importante, aí eu acho que entra no pré-natal do marido, que aí vem no outro mito, né? Relação sexual. Todos os homens têm medo de ter relação sexual durante a gravidez. Tem medo de machucar o nenê, tem medo de ficar em cima da mãe. Tá cheio de piadinha, né? Eu já ouvi tanta piadinha. Se tu conseguisse tirar o psicológico, porque o psicológico é que coordena, na verdade, todas as ações da gente, né? E o sexo é muito importante. E pode fazer sexo. Pode fazer. Mesmo mesma coisa que eu te disse do exercício. Se tu não tá com dor, se tu não tá com sangramento, se tu não tá com contração, se não rompeu tua bolsa. Rompeu a minha bolsa, tô indo pro hospital. Vou ter uma relação com meu marido antes, não. Aí tu não vai fazer. Agora, o sexo é permitido durante a gravidez. O homem não precisa ter medo de ter relação. Nem no primeiro trimestre. Nem no primeiro trimestre. E se conseguisse afastar o psicológico, como eu estava te dizendo, talvez o sexo para a mulher, durante a gravidez, fosse um momento mais prazeroso, porque a vagina está muito vascularizada, o útero está muito vascularizado e o orgasmo, ele está relacionado à vascularização dessa região também, né? Então, isso é outro grande mito que existe. E a mulher grávida também, ela não se sente tão desejada. Então, o sexo vai se fazer muito bem para ela, porque ela vai se sentir desejada, né? Com certeza. Com certeza. A gente já chegou a citar isso antes, né? Inclusive de colegas de vocês. O que a gente faz? Claro que a gravidez é uma situação um pouco diferente, mas o que a gente faz com o marido que a gente não faz com o irmão ou com o pai? Sexo, né? Então, você está casado, querido, olha aqui, ó. Casamento sem sexo, pode me acreditar, não existe. Pode, de repente, os dois estarem com tamanha dificuldade, como tu disse, né, psicológico, que nenhum consegue enxergar o outro, sei lá, perdeu libido, os hormônios estão... Mas casamento sem sexo não existe, né? Não tem porquê... Eu acho importante nessa hora conversar, na verdade. Porque não adianta o marido dizer, não, eu estou cansado, ou a mulher dizer, estou com dor de cabeça. Na hora é falar, estou com vontade ou não estou com vontade, vamos ver por que está acontecendo isso. Mas como o Edson falou, fisicamente, se é uma gestação normal, não tem nenhum problema ter relação até com 38 semanas. Talvez a posição, muda a posição, sexo é saudável, na verdade. É que nem dizer que não pode beijar na gestação. Pode. É uma troca de carinho, na verdade. Que mais